Comecei ano passado, entre o sofrimento e o trono, entendendo o livro de Jó para os dias que antecedem o arrebatamento. Jó é um livro, é o primeiro livro da Bíblia. Na Gênesis, não, o primeiro livro escrito foi Jó. E Jó é um livro que trata de coisas espirituais, que todos os assuntos da Bíblia você vai encontrar no livro de Jó. Manifestação demoníaca, guerra, batalha espiritual, arrebatamento. Quando você estuda o livro de Jó, você fica impressionado com a quantidade, de orientação que esse livro tem. E hoje eu quero tratar de um assunto que é muito importante, que para mim é talvez um dos problemas maiores que nós enfrentamos, que são as palavras. Nós somos um único ser no universo, e aí eu digo ser físico, os anjos também falam, Deus fala, mas que nós usamos a comunicação da palavra. Nós usamos a palavra. E eu quero pensar naquilo ali, quando os amigos nos ferem com palavras, encontrando na palavra cura. Escute, você não vai ser nunca ferido emocionalmente por uma pessoa que você nunca viu e falou com você. Agora, há muita gente ferida por uma palavra de um conhecido, de alguém que tinha acesso ao seu coração. De vez em quando, eu acredito que quem dirige sabe, consegue entender isso. Às vezes é aquela rateada, e aí o cara que está atrás de você buzina, ele corta e faz assim. A sensação que eu tenho é que ele me xingou e xingou minha mãe. Agora pergunto eu a você, ele conseguiu me ferir? Não. Ele pode até te irritar, mas dizer que você ficou ferido porque alguém buzinou atrás de você, liberou uma palavra, nunca vi. Mas existem pessoas que acessam o teu coração, que uma palavra estraga o teu dia, estraga a tua semana, estraga o teu mês, estraga você. E essa história é muito interessante, porque Jó tem 3 amigos, os caras são teólogos. Você vai ver o que ele faz, o Bildade e o Zovar falam, teologia pura, os caras são bons de Bíblia. E aí eles têm uma tese. E qual é a tese? Nós vamos ver aqui hoje. Mas de cara eles chegam, e a Bíblia diz que eles ficam 7 dias em silêncio. Eles ficam uma semana só chorando com Jó. Quando eles resolvem abrir a boca, é só para bater. Então nós temos que entender que ninguém está livre de palavras que ferem, de palavras que machucam, de palavras que paralisam, que nos arrebentam. E é sobre isso que nós vamos ver. Então vamos ler primeiro Jó capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Vamos lá, Jó capítulo 2, do 11 ao 13. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que sobreviera, cada um veio do seu próprio lugar. Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. A ideia foi maravilhosa. Não tem coisa melhor do que você encontrar um amigo que só chore com você e, se possível, fique em silêncio. 12. Quando eles levantaram os seus olhos de longe, não conheceram. Jó estava tomado de ferida. Levantaram a sua voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. 13. Então se assentaram com ele no chão. Meus irmãos, olha ali, Isso é que é amigo. 7 dias e 7 noites, ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Até que foi? Hoje eu vou orar para Deus te dar amigos assim. E se a história acabasse aqui, esses homens iam entrar para as páginas da Bíblia com amigos invejáveis. Quem não queria amigos assim?
Mas olha o que nós vamos ver lá no capítulo 16, do 1 ao 5. Então Jó respondeu e disse: tenho ouvido muitas coisas como essas. Olha como é que ele chama os amigos dele. Jó não aguentava mais, Jó não aguentava. Jó estava estressado com essas amizades. Miseráveis consoladores sois todos vós. Vai, terão fim as palavras vãs, vocês imaginem? Do 2 ao 16, o que ele já não tinha escutado? O que ele já não tinha ouvido? O que te faz responder assim? Eu também poderia falar como vós, se a vossa alma estivesse no lugar da minha alma. Eu poderia amontoar palavras contra vós e sacudiria a minha cabeça contra vós. Mas eu vos fortaleceria com a minha boca, e o movimento dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ele está dizendo: vocês estão aumentando a minha dor, vocês estão me machucando com as suas palavras. Hoje Deus tem um alerta para você: cuidado com o que você fala. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque essa é uma noite de céus abertos nesse lugar. Espírito Santo, tem gente aqui ferida pelo que ouviu, e tem gente aqui que está ferindo e precisa ouvir. Então, para aquele que está ferido, traz a cura. E para aquele que está ferindo, traz o entendimento e a transformação. Faz a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, como eu disse, no ano passado começamos entre o trono e o sofrimento. Agora, há algo que eu quero começar pensando, é que em algum momento da nossa vida, alguém nos feriu com palavras, não é verdade? Agora pare para pensar o seguinte: e eu, em algum momento da vida, feri alguém com palavras? Porque nós somos muito apressados para identificar as feridas que os outros nos provocaram. Mas pare para pensar nas feridas que você provocou. Quem sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, tem provocado por conta da palavra, por conta daquilo que você poderia evitar de falar e não evitou. Então fomos feridos. Às vezes você é ferido por um amigo de longa data, uma amiga. Às vezes você é ferido por um familiar, um irmão, uma irmã, o esposo, a esposa. E às vezes você é ferido até por irmãos na fé. Pessoas que estão vendo a tua luta e estão julgando você por aquilo que... Irmãos, se Jó convivesse com alguns crentes que nós conhecemos, o pessoal ia logo dizer: não. E é a teologia, vocês vão ver isso aqui, que os amigos dele têm. Qual é a teologia de Bildade, de Elifaz e de Zofar? A teologia retributiva. Ora, o que eles pensam? Pô, esse cara era rico, esse cara tinha animais, ele tinha uma família linda, 10 filhos. Da noite para o dia ele perde os filhos, perde a fazenda, perde a riqueza e ainda fica com lepra. Não é possível. Se você faz a coisa boa, você vai ser abençoado. Essa é a teologia que está na cabeça de muita gente até hoje. Se você faz alguma coisa errada, Deus vai descascar em cima de você e vai pesar a mão. Essas pessoas excluem a possibilidade de ter passado, como o caso de Jó. Nunca foi pecado, ele está passando por uma prova. Isso acontece até hoje. Às vezes está na ceia, se tu vê o irmão chorando, já logo pensa, se não tiver cuidado: ih, rapaz, está em pecado, o jeito que está chorando é pecado. Irmãos, isso acontece comigo. Às vezes eu estou pregando, e aí faz o apelo, eu vejo pessoa aqui na frente chorando, e disse: meu Deus, o que eu falei para ele estar chorando tanto assim? E eu não entendo qual foi a palavra que Deus colocou. Mas uma coisa eu sei: as pessoas que mais te ferem têm a chave do seu coração. Elas têm a chave, elas sabem a palavra. Por isso que enquanto eles ficaram em silêncio, foi uma maravilha. Quando abriram a boca... Então, eu creio que essa é uma realidade atual dos últimos dias. Cada vez mais, irmãos, nós estamos nos isolando, cada vez mais nós estamos buscando a solidão. Para pensar na quantidade de amigos que você tem virtuais. E pare para pensar na quantidade de amigos reais, físicos que você tem.
E cada vez mais estamos sendo atacados, destruídos, sofrimento. Cada vez mais pessoas adoecidas emocionalmente. Quantas vezes? E aí entra a história deles. Porque enquanto eles estão em silêncio, Deus está tratando Jó. Mas esses homens, quando abrem a boca, eles pensam que estão colocando bálsamo, mas na verdade estão colocando veneno. Eles pensam que estão aliviando, mas na verdade eles estão condenando. Quando a gente pensa, e eles deviam estar pensando, né, que, bom, Jó, quando ouvir essas palavras duras, porém verdadeiras, ele vai mudar, ele vai transformar. Então, gente, essa não é uma mensagem apenas para falar de Jó, é para falar de você que está aqui ferido. Para você que entrou aqui hoje, nem sabia o que eu ia pregar, e olha que maravilha, eu também não sabia que você viria. Mas Deus te trouxe aqui para trazer um nível de cura para você, um nível de restauração. Sabe por quê? Porque eu aprendi o seguinte: se foi por uma palavra que eu fui condenado, é por uma palavra que eu vou ser absolvido. Se é por uma palavra que eu fui ferido, é por uma palavra que eu serei curado. Agora, sair daqui curado, sair daqui curada por causa de uma palavra, é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que você precisa tomar. Por quê? Porque algum dia surgiu na minha vida um Elifaz, mas eu também tenho consciência que eu fui Elifaz na vida de alguém. E é por isso que a gente tem que fazer hoje uma profunda reflexão. Será que eu estou sendo Elifaz na vida de alguém? Será que eu estou sendo Zofar na vida de alguém? Então, vamos entender uma coisa aqui, para a gente acelerar o nosso tempo. Ali, quando é que as palavras, vamos lá, quando as palavras amigas se tornam instrumento para ferir? Primeiro, quando não medimos o peso das palavras em momentos de dor. Gente, nós temos que pedir a Deus sabedoria até para dar conselho, até para dar opinião. Às vezes nós vamos abrindo a boca, e olha, crente sabe ferir. O que eu disse? A pessoa começa assim: não, olha, eu não estou falando isso porque eu quero o teu bem. Eu estou falando isso porque eu lhe amo em Cristo. Meu irmão, depois do que eu lhe amo em Cristo, se prepara, porque é paulada, é pedrada, é soco. É sempre assim. Olha, eu vou falar com a irmã, mas não, irmã, não é para a irmã ficar chateada comigo não, porque eu lhe amo em Cristo. Não é para ficar chateada não, mas é para pedir a Deus para fazer igual Jó. Fecha a boca. Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos medir o peso das palavras. Você sabe como ferir. Eu sei como ferir a apóstola sabe como me ferir. Você sabe como você aborrece teu pai, você sabe como você aborrece sua mãe. Nossas palavras, irmãos, elas muitas vezes são liberadas e nós não medimos o peso dela. O texto diz que eles se assentaram 7 dias, 7 noites, ninguém falou palavra alguma, porque eles viram a sua dor, era muito grande. Por que eles ficaram em silêncio? Porque eles viram a dor. Quando você para de ver a dor, você cisma de falar. E quando você cisma de falar, talvez seja um grande perigo. Falou baseado no que você viu e não naquilo que Deus quer que você fale. Segundo, quando é que as palavras amigas se tornam instrumento para ferir? Quando usamos a palavra de Deus para promover feridas. Olha ali, ó, tenho ouvido muitas coisas como essa, miseráveis consoladores. Por quê? Até o capítulo 16, gente, eles vão usando, eles vão falando verdades de Deus. Tudo que eles falaram, tudo era verdade, porém, tudo fora de contexto, tudo fora de propósito. Então preste atenção, o fato de você estar usando a palavra não te dá o direito de achar que aquilo pode ser dito, porque pode estar fora de contexto, fora de propósito. E aí ele diz: vocês são miseráveis consoladores. Por quê? Porque vocês estão pegando a palavra e ao invés de me colocarem mais perto de Deus, vocês estão me colocando contra Deus. E é por isso que você vai ver ao longo do livro de Jó, Jó tendo que romper. Jó chega ao ponto de dizer assim: olha, ainda que ele me despedace todo,
ainda que cada pedaço meu seja arrancado, todavia nele eu confiarei. Você vai ver Jó ao longo do livro para tentar amenizar a sua dor diante de tantas palavras assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então preste muita atenção aqui. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com as palavras que promovem feridas. Examina a palavra. O que você vai falar vai edificar. O que você vai falar vai gerar consolo. E que é pior, que às vezes a gente mede as pessoas pela nossa régua, né? Geralmente quem bate na gente não vive o que está batendo. Pode ter certeza disso. Olha, eu fico assustado quando fala assim: irmão, é uma bênção, mas do mais para frente, meu amigo, se vira. Porque ali é que começa a tua surra. E é justamente isso aqui, ó. É parar com essa teologia. Jó chama de consoladores, miseráveis consoladores. Por quê? Porque os caras entram numa discussão com Jó teológica. Os caras entraram para ganhar o debate, e Jó só queria ganhar fôlego, porque não estava aguentando. Imagina, tu já está sofrendo, e aí vem um, fala, tu responde, vem outro, fala, tu responde, vem outro, mas é você sozinho contra três. Todo mundo queria que Jó confessasse. Não confessa, foi você, cara, tu pecou, tal. E Jó só ali: não, olha, peraí, não foi isso não. Se houvesse isso, tudo bem, mas cadê o pecado? Então, gente, vamos olhar para isso aqui, para que você não se torne um consolador miserável, ou um miserável consolador. E tem uns que ainda usam o nome de Deus. Não, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me disse aquilo. Quando Deus nunca falou. O livro de Jeremias, eu estou lendo Jeremias, eu acho interessante que esse Jeremias: eu nunca falei, eu nunca abri a minha boca, Jeremias. Esses homens falaram em meu nome. Quantas vezes a pessoa pega a gente assim meio distraído e diz: ó, irmão, estou falando, isso veio da parte de Deus. Não orou, não jejuou, não buscou. E vem da parte de Deus para te convencer que o que você está fazendo é pecado. Então vamos tomar cuidado com isso. Que ele diz aqui, Jó diz: vocês são miseráveis consoladores. Terceiro, quando as palavras amigas se tornam instrumento para ferir, quando nos confundimos consolo com julgamento. Nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para a palavra de consolo, há um tempo para a palavra de julgamento. Quando a gente confunde consolo com julgamento, dá no que deu aqui, versículo 5. Olha ali: mas eu vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abranda. Jó disse: se eu estou no lugar de vocês, se eu estou no lugar de vocês, eu fortaleceria vocês com a minha boca. Eu traria uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Se eu estivesse no lugar de vocês, os meus lábios seriam usados para abrandar a tua dor. E você, quando abre a boca, fortalece ou machuca? E você, quando abre a boca, abranda ou taca mais fogo na situação? Jó disse: se eu estivesse no lugar de vocês, eu queria lábios para consolar vocês. Nessa noite vamos pedir isso a Deus: Senhor, se é para usar minha boca, me usa para consolar. Se é para usar minha boca, Senhor, porque pode ser que você decida ficar calado, que é o melhor dos mundos. Mas se é para usar a minha boca, Senhor, usa para abrandar a situação, não para atacar mais fogo, não para criar mais ferida, não para machucar mais, não para esfolar mais. Vamos pedir isso hoje a Deus? Começar por mim, irmãos. Eu sei qual é a palavra que fere os meus filhos, eu sei qual é a palavra que fere a minha esposa, eu sei qual é a palavra que fere a ovelha. Não é possível que só eu saiba. Não é possível que só eu olhe para esse texto e diz: meu Deus, misericórdia da minha vida. Eu creio que hoje uma das maiores necessidades que nós temos, e que é uma das maiores expressões de amor, é aprender a ouvir sem julgar. A gente já está ouvindo, já está julgando, já está condenando, já está
Então, escute, se você não tem resposta para a dor do outro, fique em silêncio. Se você não tem resposta para essa situação, fique em silêncio. Em Romanos, capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: por que vocês não aprendem a chorar com os que choram? Chorar com os que choram. Não, a gente está ali pronto para julgar, para bater. Então, gente, existe uma diferença. Apóstolo, quando é que eu sei que eu estou julgando? Quando é que eu sei que eu estou consolando? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual é a diferença entre julgar e consolar? A diferença entre julgar e consolar está no intento do teu coração. Qual é a tua intenção quando você está falando isso? Julgar ou consolar? Então eu nunca sei se uma pessoa quer me julgar ou consolar. Vai estar no coração dela o interesse, o desejo. Você sabe quando você está falando para consolar. Você sabe quando você está falando para julgar. Então preste muita atenção aqui. E aqui vai um segredo para vocês que estão ouvindo e estão sendo feridos. Jó não se permitiu que as palavras liberadas contra ele definissem a sua identidade. Você não é definido pelo que o outro acha. Você é definido por aquilo que Deus diz a teu respeito. Você crê nisso? Então, eu não sou definido pelo que você acha. Eu sou definido, a minha identidade não é de alguém que queira me consolar. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem pessoa que vai querer destruir a tua identidade. Ainda te chama de coisinha. Não, coisinha, eu estou falando isso para o teu bem. Jó disse: vocês são consoladores miseráveis. Essa palavra não entrou, essa palavra não vai entrar. E eu quero dizer uma coisa: que vocês não estão sendo usados. Irmãos, o babado vai estourar lá na frente. Que lá na frente Deus chama ele, faz e diz: escute aqui, vocês falaram mentira sobre o meu servo. Vocês falaram que não é verdade. E preste atenção: se ele se recusar a interceder por vocês, eu vou tirar vocês da terra. E a Bíblia diz que se não é, irmãos, se Jó é vingativo, os três, ó, Deus diz: Jó, interceda para que eu não os mate. Se Jó, eu acho que Jó era do Siã, porque se Jó não fosse do Siã, ele ia dizer: Senhor, o Senhor não me leva a mal, e se eu não interceder? Eu vou acabar com a raça deles. Tem que ser do Siã, então eu vou interceder. Então eu vou, é ou não é? Então eu vou interceder. Porque se não fosse dizer: o Senhor vai levar ele, se eu não interceder, vou. Então tá, Deus, eu não vou interceder não. Mas Jó intercedeu. E a Bíblia diz que à medida que ele intercedia, Deus mudava o cativeiro. Então preste atenção: os amigos de Jó começaram como consoladores e terminaram como juízes. Deus nessa noite quer trabalhar isso no meu coração e no seu. Deus quer que você aprenda a ser diferente. Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. Deus não te chamou para julgar ninguém. Se você não pode consolar, não posso, então fecha a boca. Vamos virar a página para a gente ir embora. Como encontrar a cura pela palavra? E é tremendo como Deus faz. Porque a cura de Jó nunca, o que eu disse? Pode falar. Nunca veio por um pedido de desculpa dos seus amigos. Você não vê em texto nenhum e os amigos de Jó lhe pediram desculpa. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Eu acho que eles ficaram tão envergonhados que não quiseram nem pedir desculpa. O que você vai ver na Bíblia é que a cura pela palavra veio na vida de Jó por intervenção divina. Foi Deus que entrou na história e uma atitude de Jó. Então vamos aprender aqui que primeiro, a verdadeira cura vem quando encontramos Deus no meio da dor. Você tem que aprender que se as palavras te feriram e provocaram dores, é pela palavra e a palavra certa que você vai encontrar a cura.
Olha o que Jó vai dizer: eu tinha ouvido de ti com ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Olha, eu conheci o Senhor, eu tive um nível de relacionamento contigo antes de tudo que eu passei, mas depois, por esses dias, quem sabe meses que eu passei a te conhecer melhor. Foi nessa luta que a minha intimidade mudou. Foi nessa luta que a minha intimidade aumentou. Quem sabe você está vivendo um tempo aqui difícil, de prova, de luta, e Deus diz: por que você não me conhece de uma outra maneira, de um outro jeito? Eu quero me revelar a você. Talvez seja nesse tempo de desemprego que mais Deus quer estar com você. Talvez seja nesse tempo de enfermidade que mais o Senhor quer te revelar. Jó disse: olha como eu vivia. E olha aqui, irmãos, vamos combinar uma coisa, né? Jó nunca soube que isso aconteceu no céu primeiro. Só que a Bíblia diz, Deus fala. Você viu meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus. Aí o diabo diz: também com o que o Senhor fez, até eu. O Senhor cercou Jó com tudo que ele precisa. Vai lá, toca na família, toca nos bens, toca na saúde, e você vai ver que ele não vai mudar comigo. Jó passa por tudo isso e ainda diz: foi nesse tempo que eu passei a te conhecer melhor. E você, no tempo da tua luta, está se afastando de Deus? No tempo da tua luta está reclamando porque Deus não está fazendo? Sabe que essa é a maior oportunidade de você crescer em intimidade com Ele. Cresce na intimidade, diz para Ele: eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu não passei pelo que eu passei na minha vida para te conhecer menos. Eu quero te conhecer mais. Essa foi a primeira coisa que saltou os meus olhos. É muito claro isso para mim. Aqui está a cura, gente. Escuta, Jó nunca recebeu explicação do seu sofrimento. Jó nunca ouviu da parte de Deus que tudo aquilo foi uma disputa no céu. Jó recebeu foi a presença de Deus. E quando Deus se apresenta a Jó, do capítulo 38 até o 41, irmãos, Deus faz 130 perguntas para Jó. Onde é que estava você quando eu estava criando o universo? Onde é que estava você quando eu criei a cabra montanhesa? Onde é que estava você quando eu criava os animais? Onde é que estava você? E Jó, quando Deus acaba de fazer todas as perguntas, Jó diz: eu fui um tolo, querendo explicação daquele que sustenta o universo. Eu tenho a certeza que o Senhor tem o melhor para mim. Agora eu fiquei na dúvida se é 130 ou 140. Depois você conta as perguntas e me passa. Não precisa ser agora não, para você não sair da mensagem. Então Deus, do capítulo 38 até o capítulo até o capítulo 41, Jó nunca encontrou, eu disse o quê? Ele nunca encontrou as respostas para as suas perguntas. Deus não respondeu a Jó. A tal ponto de Jó disse assim: quem me dera que houvesse um árbitro entre mim e ti, para que pudesse julgar a minha causa. Deus nunca falou para Jó por que ele sofreu, por que ele enfrentou o que ele enfrentou. Então ouça o que eu vou lhe dizer, preste muita atenção. A cura de Jó não veio porque ele teve resposta às suas perguntas. A cura de Jó veio porque ele teve um encontro, que é aquele que é maior do que todas as coisas. Nessa noite Deus está dizendo: eu quero curar você. Não é para responder as suas dúvidas, é para saber que eu te amo, que eu te envolvo, que tu és meu, tu és minha, sou eu que cuido de você. Deus não está aqui nessa noite para responder as suas perguntas. Ele está aqui essa noite para dizer que Ele te ama. Ele está aqui essa noite para dizer que Ele continua cuidando de você, que Ele não abre mão de você. Irmãos, eu sou igual a você. Quando eu passo pela prova, eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? E daqui a pouco eu tenho a minha mente assim: ora, aquele que mesmo a seu próprio filho poupou, será que não nos dará também as demais coisas? Aí eu digo: não, o Senhor não precisa me provar mais nada. O Senhor já fez uma loucura que eu não conheço ninguém que faria igual. O Senhor botou o teu filho para morrer por mim. O que o Senhor precisa me provar mais? Então Deus não tem que dar resposta às minhas perguntas. E há coisas que sinceramente eu parei de orar porque eu sei que Deus não vai responder.
Chega uma hora que a gente chega. Então ouça, o que você precisa nessa noite não são respostas para a sua pergunta. O que você precisa nessa noite é a certeza que a presença de Deus está contigo, que é Ele quem está te sustentando. Esquece esse Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, me responde. Hoje você vai dizer: Deus, eu estou jogando para o alto as respostas, porque eu quero sentir a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor que me envolve, o Teu amor que me sustenta, o Teu amor que me renova. Segundo, como encontrar a cura pela palavra? Encontre a cura pela palavra que te justifica. E assim, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu com você, porque vocês não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Vocês não disseram a verdade daquilo que vocês viram sobre Jó. Vocês não foram honestos. E gente, a cura de Jó começa aqui, porque Deus corrige o discurso. Vocês não falaram o que é correto sobre o meu servo Jó. Eu nunca falei isso. Olha o nível de cura dessa palavra. Olha o nível de cura que Deus está agindo aqui na vida de Jó. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando a voz de Deus vem, Ele destrói acusações. É o Senhor quem te justifica. Você não tem que ficar se defendendo para todo mundo. Você tem que entender isso na hora certa. Irmãos, presta atenção. Deus não justifica coisa errada. O que eu falei? Então preste atenção. Se eu estou de sem vergonhice, Deus não vai me justificar. Ele vai mandar eu me converter. Tá bom? Porque tem gente que está sentada aí. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Sai desse adultério, rapaz. Só Deus sabe o que eu estou passando. Sai dessas drogas, meu filho. Só Deus sabe. Sai dessa homossexualidade. Que história é essa de pedir justificativa para aquilo que é pecado? Deus não tem justificativa para pecado. Deus tem justificação para pecador. Ele compra o meu pecado e Ele me entrega a graça. Então não estou aqui pregando para ninguém ficar aliviado. Não, porque hein? Estou manguaçando. Deus sabe por que eu manguaço, apóstolo. Deus me entende. Não. Deus não entende. Deus quer libertar você. Se Deus entender, Ele vai aceitar você do jeito que você está. Deus aceita que você venha a Ele do jeito que você está. Até que foi? Do jeito que você está, Deus aceita. Mas Ele não vai aceitar que você fique. Se você tem o Espírito Santo, Ele vai te libertar. Eu vim para quebrar as cadeias. Está claro isso? Amém? Porque o Espírito Santo já está na minha cabeça aqui. Não estou justificando o erro de ninguém, porque senão eu fico não, apóstolo, Deus sabe por que eu faço isso. Sabe, mas não apoia, não aprova. E se você não mudar, vou lhe dizer uma coisa: você está no caminho do inferno, filho. Filha, está no caminho do inferno. Mas o senhor é duro? Não, duro é a palavra que é verdadeira. Irmãos, escuta aqui. Todo pó branco é açúcar? Deixa eu fazer uma pergunta. Todo pó branco é açúcar? Sal é branco? Cocaína. Aí eu botei lá um pote de cocaína, resolvi tirar o rótulo. Tirei o rótulo, cocaína, e botei açúcar. Você pegou um cafezinho, pegou uma colher, tu gosta de um cafezinho mais doce, botou logo a colher e tum! Vai fazer o mesmo efeito que a cocaína, que o açúcar? Vai? Então o problema é esse. Deus disse: o rótulo de açúcar é açúcar, o rótulo de cocaína é cocaína. O que é errado, conduz à morte. Eu tenho que parar. É aquilo ali, ó. A palavra que me justifica.
E qual é a palavra que me justifica? Vocês não falaram da minha parte o que é certo do meu servo. Então, gente, nós temos que entender que a ferida da palavra só fecha, preste muita atenção, quando eu resolvo. Por que vocês acham que Deus falou, Jó, começa a orar por eles? Vocês acham, irmãos, que Deus fez isso por quê? Porque o coração de Jó estava ferido, gente. E você só vai orar por uma pessoa que te feriu se você liberar ela do teu coração. Se você, escute isso, se você está aqui dentro magoado com alguém, você não ora por essa pessoa, você não consegue. E digo mais, se você está magoado com alguém aqui dentro, você fica antenado com essa pessoa. Se você ouvir que ela está indo bem, te dá um mal-estar. Se você ouvir que ela está indo mal, o que te dá? Hein? Você já bate a mãozinha e diz, eu sabia, Deus é justo, meu apóstolo. Não. É porque você não entendeu. Deus jurou, Jó, intercede por eles. Mas por quê? Porque se você não for capaz de interceder por eles, é sinal que você ainda continua triste com eles. Essa noite Deus está perguntando a você aqui, e eu quero que você fique em pé para a gente terminar. Você quer ser curado? Eu quero. Então você vai orar por aquela pessoa que te feriu. Ela tem que sair da tua vida. Você está magoado, está magoada, você merecia passar pelo que você passou. Eu gosto muito disso. Hein, filho? Tem gente que diz assim, apóstolo, eu esqueci teu nome, filha. Carol, tem gente que me procura e diz assim, eu não merecia passar por isso, apóstolo. Não, quem não merecia sou eu, Carol. O que tu está passando é você que tem que enfrentar. As minhas lutas são uma, da Carol é outra. Agora o que Deus quer é o seguinte, se isso vai te amarrar, se isso vai te aprisionar, se isso vai mudar você, então você não pode impedir que alguém te agredisse com uma palavra de ferisse, mas você pode impedir que essa pessoa comece a morar dentro de você. E o que é pior, sem pagar aluguel, fica ali dentro, ora por ela, libera, Senhor, tira, abençoa. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele intercedia. Por quem? Por aqueles que lhe feriram. Deus vai mudar, Deus vai trazer a cura quando você começar a entender que é limpando o seu coração que a cura da palavra vem. Terceiro e último, o pessoal do louvor pode subir. A cura completa da ferida da palavra vem quando liberamos perdão e intercedemos. Nessa noite Deus quer que você aprenda isso. Se você não perdoar, você vai ficar ferido. Se levar uma semana, vai ficar uma semana de ferimento. Se levar um mês de ferimento. Um ano. E o Senhor, olha o que está ali escrito, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Quando ele orava, se estou escrevendo o livro de Jó, eu ia colocar entre aspas, quando ele orava por seus amigos. Mas a Bíblia sabe o que Deus inspirou. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Irmãos, não tem jeito, mágoa se resolve coração, e é você orando para Deus abençoar quem te feriu. Eu perdoei aquela irmã, apóstolo, liberei. Ótimo, dê prova disso, começa a orar para Deus abençoar a vida dela. Eu perdoei, apóstolo, aquele irmão que me feriu. Opa, legal, então começa a orar agora pedindo a Deus que abençoe ele. Porque se você não tiver a condição de orar para essa pessoa que te feriu, eu não acredito no seu perdão. Como é que o senhor pode me julgar? Quem sou eu para te julgar, pelo amor de Deus? É só você ler o que está ali, não sou eu que estou falando. Vamos ler devagarzinho. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele o quê? Não é quando ele orou, não é quando ele começasse a orar. Enquanto ele orava, Deus estava agindo, Deus restaurou a sorte de Jó. E gente, olha que coisa interessante, a ferida de uma palavra que foi colocada em você, só vai sair quando você, pela palavra, liberar o agressor. Então hoje eu queria orar com você. Tem gente aqui que está ferida, tem gente aqui que ouviu uma palavra que machucou. Eu quero sair que você saia do altar e venha para sair do seu lugar, venha para o altar. Libere esse agressor da tua vida. Libera essa agressora. Volta para casa hoje diferente. Volta para casa hoje diferente.
É bom assim, quando já vem pelo Espírito. Eu nem chamei, já está vindo. Essa palavra foi para mim. Eu vou liberar o agressor, eu vou liberar a agressora. Essa palavra me machucou, essa palavra me feriu. Essa palavra libera uma bênção. Libera uma bênção. Libere uma bênção. A palavra que tirou a tua paz, apóstolo. Irmãos, eu estou aqui aleatoriamente, viu? Apóstolo, eu feri uma pessoa com palavra e o Espírito Santo está me incomodando. Sai do teu lugar e vem também. Você feriu alguém com palavra? Você não queria falar, mas acabou falando. E você sabe que naquela palavra você feriu, você machucou, você se excedeu. Sai do seu lugar. Eu pedi ao Senhor perdão. Dizer, Senhor, essa palavra eu liberei, não deveria ter liberado. Essa palavra feriu meu esposo, essa palavra feriu a minha esposa, essa palavra feriu meu pai, essa palavra feriu meu filho, essa palavra feriu um irmão da igreja. E eu não sou juiz. Escuta, você não está vindo para o altar de julgamento. Você não está vindo para o altar de julgamento. Esse é um altar de restauração nessa noite. Então, se o Espírito Santo está tocando em você, sai do seu lugar e venha. Enquanto eu orava, eu vou orar para essa pessoa que me feriu. Eu vou orar pedindo a bênção do Senhor para a vida dela. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Espírito Santo, quebra cadeias nessa noite. Nós estamos próximos à volta do teu filho Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, ninguém vai para o céu manchado de mágoa, de ressentimento. Então nos cura nessa noite. Quebra as cadeias, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode vir? Você pode vir?